Olá, IPCA! Hoje é segunda-feira, dia 28 de abril de 2014. Nós estamos juntos há 631 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 4 a 6 do livro do profeta Amós. Dissemos a você já de maneira introdutória que Amós profetiza nos dias de Jeroboão ao norte e Uzias ao sul, em Judá. Jeroboão, rei de Israel, Uzias, rei de Judá. E esses dois reis são grandiosos e se destacam em relação aos reis que os antecederam. Jeroboão governa 41 anos, Uzias governa 52 anos, e tanto um quanto o outro são muito bem-sucedidos e têm muita prosperidade. Mas isso se tornou um motivo de confusão para a nação, que tomava a boa ordem econômica, militar e política como um sinônimo da aprovação de Deus, o que não é necessariamente verdade. Nós vamos ver ao longo de todo o livro de Amós que a injustiça social, que a idolatria, que o desprezo para com as coisas de Deus e uma religiosidade meramente formal são motivos da denúncia aqui do profeta. No capítulo 1, o profeta despertou a atenção dos seus ouvintes, desferindo o juízo de Deus sobre todas as nações ao redor e invocando a sentença e a ira de Deus sobre todos aqueles que não estavam cumprindo a sua vontade. Isso poderia atrair a atenção dos ouvintes, mas na metade do capítulo 2, Amós alcança o próprio povo de Israel, seu ouvinte primário. E então diz que o povo está de fato cometendo injustiça social, cometendo idolatria e desprezando a orientação profética que Deus lhe tem concedido. Esse inclusive foi o texto que usamos como base para nosso estudo da palavra de Deus ontem à noite. No capítulo 3, Amós garante que o juízo é certo, que Deus está anunciando que vai disciplinar a nação através dos seus profetas e que esse juízo virá. Então o inimigo vai cercar a terra de Israel e vai derrubar as suas fortalezas. Então Amós está convocando o povo para ouvir isso. E a partir do capítulo 4 que lemos hoje, Amós continua o argumento, mas começa a mostrar que Deus já falou anteriormente com o povo e que o povo não deu muito ouvido. E que o povo está se agarrando em esperanças que são falsas e que não vão poder livrá-lo. Por exemplo, no início do capítulo 4, Amós está chamando as mulheres de Samaria de vacas de Bazã. Essa região de Bazã é conhecida pela pecuária muito privilegiada, e era como se elas fossem as mulheres mais gordas, as mais vistosas da cidade, que estavam oprimindo o pobre e o necessitado, e estavam achando que estava tudo bem. Não é? Mas ele está dizendo, não está nada bem não. Essa vida mansa de vocês, que é patrocinada pela injustiça social, ela vai chegar a um fim. Deus vai mandar sobre vocês inimigos que vão pegar vocês com anzóis. E os assírios costumavam fazer exatamente isso. Os prisioneiros deles eram amarrados e muitas vezes tinham anzóis fixados nos lábios ou no nariz pelos quais o inimigo era puxado. Então Amós está dizendo aqui que toda aquela vida de pompa que era sustentada com muita injustiça social seria desfeita e o inimigo puxaria a nobreza tão cheia de pompa aqui em Samaria com anzóis. Esses escravos sairiam pelas brechas do muro, diz o verso 3, as brechas que os assírios fariam nos muros de Jerusalém. E eles seriam levados para o Hermon, ou para uma região que lá no capítulo 5 nós vamos ver, é para além de Damasco. Ou seja, eles que estavam confortavelmente protegidos e muito bem alimentados e muito bem tratados nos luxuosos palácios de Samaria, seriam feitos escravos e seriam levados com anzóis para deixar um muro que os protegia por entre as suas brechas após esse muro ter sido derrubado, e eles seriam levados para uma terra distante. A solução que o povo aparentemente poderia imaginar para isso seria dar mais culto para Deus. Como nós achamos muitas vezes que dinheiro compra tudo, não é? Então eles achavam, bom, vamos dar mais culto para Deus, vamos fazer mais sacrifício, quem sabe essa história toda pode ser esquecida. Mas Amós vai dizer assim, não adianta vocês virem ao santuário de Betel ou ao santuário de Gilgal e trazer os seus sacrifícios, né? Os vossos sacrifícios e os vossos dízimos. Os sacrifícios eram para ser trazidos com uma regularidade, mas não diariamente. Os dízimos eram para ser trazido de ano em ano, e não de 3 em 3 dias.
E o que Amós está dizendo aqui é: ainda que vocês multipliquem em muito os sacrifícios de vocês, vocês não vão conseguir comprar o favor de Deus com eles. Na verdade, tudo isso que vocês estão fazendo e publicando, como ele diz no verso 5, é um jeito de ter uma religião socialmente aceitável que serve para os padrões de vocês, mas que está completamente contrária à vontade de Deus para a nação. E isso fica muito claro quando Deus já mandou 5 sinais de juízo, que são os sinais descritos no verso 6 até o verso de número 11 do capítulo 4. Quais foram eles? Falta de pão, seca, as chuvas foram retidas, crestamento e ferrugem, ou seja, pragas na lavoura, peste que chegou até a matar jovens e subversão, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. E em todas estas manifestações de juízo de Deus, o que acontece é a frase padrão: contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Essa frase é repetida para dizer exatamente o quê? Não adianta vocês irem lá e fazerem mais sacrifícios para mim, para tentar evitar esse castigo que mandarei sobre a nobreza que está entrincheirada na sua pompa nos castelos de Samaria. Eu já mandei avisos de que estou insatisfeito e vocês não se converteram. E aí então ele diz no verso 12: portanto eu vou te fazer assim, e porque eu vou te fazer isso, prepara-te para te encontrar com teu Deus. Prepara, porque eu vou chegar até vocês, eu vou pegar vocês. E aí então o capítulo 5 é um lamento de Amós em relação a esse castigo que Deus vai mandar. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. E essa ideia não atingiria só a nobreza nos castelos, mas também o próprio exército. Diz o verso 3 do capítulo 5, que a cidade da qual saem 1000 guerreiros conservará apenas 100, e a da qual saem 100 conservará apenas 10. Vai ser uma destruição. Já houve praga na lavoura, já houve praga nos jovens, já houve morte e o povo não entendeu. Agora os castelos, a vida mansa e luxuosa, o exército, todos eles sofrerão, e Amós lamenta sobre isso. E Deus está nesse contexto dirigindo-se à casa de Israel dizendo: busquem-me e vivam. Não busquem a Betel, nem a Gilgal, nem a Berseba, lugares onde se poderia adorar a Deus, ou também, assim pode ser entendido, onde já estava corrompido o culto e havia muita idolatria. Você vai ver lá no capítulo 7, que é em Betel que está o santuário do rei, e Amós não é bem-vindo ali. Nós também mencionamos isso no culto de ontem à noite. Bom, a ideia então é: não procurem simplesmente uma religiosidade formal. Busquem ao Senhor, diz o verso 6, e vivam. Não adianta multiplicar oferta, sacrifício, não adianta ir muitas vezes ao santuário. O que vocês precisam fazer para evitar essa sentença que Deus está pronunciando é buscá-lo e se arrependerem. O verso 10 do capítulo 5 mostra que eles estão recusando a repreensão, aborrecendo aqueles que falam com sinceridade para que o povo se emende e se corrija. E já que isso está acontecendo, então Deus vai acabar por discipliná-los. E o capítulo 5 nos leva então à constatação de que é hora realmente de lamentar. Ai, ai, é o que diz o verso 16. E Deus fala no verso 17 que vai passar pelo meio do povo de Israel. É exatamente a mesma expressão que foi usada lá na Páscoa egípcia, quando Deus manifestou juízo sobre os egípcios para libertar o seu povo. Esse mesmo passar por cima, passar pelo meio, tem a ver com aquilo que aconteceu lá no Egito anos antes, séculos antes. E aí então vem o ai, o primeiro ai no verso 18 do capítulo 5. Ai é uma expressão de lamento e dizendo: ah, que pena que vocês não entenderam. E isso porque o povo, mesmo tendo ouvido tudo isso, não acreditava. Eles diziam que o Senhor era por eles e que uma manifestação de Deus entre eles haveria de ser, portanto, uma manifestação favorável. Essa ideia de um dia em que Deus visitaria Israel para eles era uma ideia em que Deus traria muitas bênçãos. Mas Amós desfaz isso e diz: não, esse dia em que Deus vai visitar vocês será um dia para trazer juízo, porque vocês não estão agradando a Deus. A religiosidade de vocês, como fica claro a partir do verso 21, é uma religiosidade que Deus não aprova, que Ele despreza, que Ele não vai ouvir.
e que, portanto, essa esperança que vocês depositam numa visitação de Deus favorável a vocês, ela está equivocada, porque Deus já deixou claro que não aprova o que vocês estão fazendo. Esse é o primeiro ai. Ai daqueles que tentam achar que quando houver o dia do Senhor, que vai ser um dia bom, se vocês estiverem em desobediência, ou ai daqueles que estão fazendo muitas festas e muitos sacrifícios e achando que isso vai apaziguar o Senhor. Não é por aí. O capítulo 6 introduz um segundo ai, que agora é um ai a respeito daqueles que estão vivendo uma vida confortável e estão achando que isso é sinônimo da aprovação de Deus. Deus está dizendo, vocês estão confortáveis aí em Samaria, acham mesmo que isso é sinônimo da minha aprovação? Vão dar uma olhada nas outras cidades aí, como Calné, como Amate, como Gate dos filisteus. São cidades tão grandes quanto a de vocês, e eu não estou favorável a eles também não. Vocês acham que está longe o dia mau, e fazem aí violência de vocês, e cometem todo tipo de coisa que eu não aprovo, e ficam cantando para vocês com os instrumentos musicais e tudo mais, achando que não vão ser afligidos com ruína alguma, mas vocês vão em cativeiro sim, diz o verso 7. Então, Deus diz no verso 8 que ele abomina a soberba de Jacó e odeia os seus castelos. Não, prosperidade, olha que coisa séria para os nossos dias, não é sinônimo de aprovação de Deus. Pelo contrário, pode ser inclusive uma prosperidade obtida às custas da santa lei de Deus, e isso pode atrair juízo sobre os prósperos se essa prosperidade não for corretamente obtida e administrada. É claro que Abraão foi próspero, é claro que o justo não vai mendigar o pão, e nós vemos isso na Bíblia, mas essa não é uma regra absoluta. Tinha gente aqui que era próspera e que estava concluindo erradamente que era abençoada por Deus por causa de sua prosperidade, mas isso não era verdadeiro. E então, Deus está dizendo no restante do capítulo 6 aqui, que vai levantar sobre a casa de Israel uma nação que vai oprimi-la. E aqui se trata, portanto, dos assírios. O resumo da ópera, então. Nós temos Amós condenando idolatria, injustiça social e religiosidade mecanicista, que pensa comprar a aprovação de Deus. Nós vemos que no capítulo 1 ele chamou a atenção dos seus ouvintes, pronunciando o juízo de Deus sobre todas as nações, coisa que nós já vimos Deus fazendo lá em nossa leitura de Reis. No capítulo 2 ele falou um pouco com Judá, mas se concentrou em Israel. Destacou que Israel não deu ouvido aos profetas que Deus lhe mandou. No capítulo 3, Deus disse que esse juízo, portanto, seria certo, que eles acabariam recebendo realmente a disciplina de Deus. No capítulo 4, Amós com ironia fala, não adianta vocês multiplicarem sacrifícios, fazerem mais do que a lei pede, porque isso tudo é uma religiosidade de vocês e para vocês, mas Deus não está satisfeito com isso. A prova da sua insatisfação é que por 5 vezes ele já mandou sinais de disciplina e vocês não se converteram, por isso agora vocês vão experimentar o juízo de Deus. No capítulo 5, Amós lamenta, porque o povo deveria não buscar formalismo, não buscar centros de adoração, que já estavam inclusive comprometidos com a idolatria, mas deveriam buscar ao Senhor. Uma vez que eles abominam a justiça, repreendem aqueles que os advertem, eles vão sim receber juízo, porque estão buscando o mal e não o bem para que vivam, e então começa uma sessão de lamento. No verso 18, um primeiro lamento. Vocês acham que Deus vai visitar vocês para trazer salvação? Não, no dia em que Deus vier até vocês, nesse dia do Senhor, dado o comportamento de vocês, esse será um dia de trevas e não de luz. Também não adianta tentar aplacar a ira de Deus com festas religiosas, assembleias solenes, porque Deus não tem prazer nisso. Ai de vocês, se mantêm uma esperança de escaparem do juízo nessas falsas bases. Por fim, o capítulo 6 diz, ai de vocês, que por estarem caminhando com tamanha prosperidade em Samaria, acreditam mesmo que Deus esteja favorável. Não será assim. Deus vai mandar até vocês uma nação que vai levar vocês como escravos e vai destruir todo esse padrão de vida luxuoso no qual vocês tanto se estribam agora. Esse é o resumo
básico destes 6 capítulos. É claro, irmãos, sempre dá para comentar muito mais e extrair muito mais, mas eu creio que isso já nos ajudará a ter uma visão clara da mensagem deste servo do Senhor, o profeta Amós. Amanhã, se Deus nos permitir, nós terminaremos o livro com o estudo das 5 visões que começam a ser apresentadas aqui no capítulo 7. Por hoje é isso. As conclusões são bastante pertinentes para a nossa época. Não é hora de confundir prosperidade com bênção de Deus, com aprovação de Deus. Normalmente, aqueles que são aprovados por Deus prosperam para ter o suficiente. Mas o contrário nem sempre é verdadeiro. Quem está prosperando não está necessariamente sendo aprovado por Deus. E então, nós precisamos ver que a nossa esperança esteja em, de fato, buscar a Deus, não uma religiosidade formal e vazia e contrária até mesmo à lei do Senhor. E precisamos tomar cuidado para que, de fato, Deus seja o maior objeto da nossa adoração. Os ídolos de hoje não são Baal, não são o bezerro de ouro, mas podem ser o comodismo, podem ser o dinheiro, pode ser muitas outras coisas que ocupem o lugar de Deus no nosso coração e na nossa vida. Cuidado, cuidemos disso e que Deus nos abençoe. Um bom estudo, uma boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.